Já parou para pensar como é que a inteligência artificial consegue se manter atualizada, sabe? No mundo que muda o tempo todo? Hoje, a gente vai mergulhar em como as máquinas aprendem em tempo real, se adaptando a um fluxo de informações que, literalmente, nunca para. Vamos nessa? Bom, que a IA aprende com dados, isso não é novidade para ninguém. Só que o método tradicional sempre tratou esses dados como um livro fechado, sabe? Com um começo, meio e fim. A grande pergunta é, e se os dados não forem um livro? E se forem, na verdade, um feed de notícias que se atualiza a cada segundo? Aí a coisa muda de figura. Para a gente entender esse novo desafio, primeiro a gente precisa olhar para o método clássico. Dá para imaginar ele como se fosse uma grande biblioteca digital bem estática. É o chamado aprendizado por lotes ou batch learning. A ideia aqui é bem direta. Todos os dados de treinamento têm que estar disponíveis desde o começo. O algoritmo pega esse pacotão de dados e processa tudo de uma vez, ou em várias rodadas, para construir o modelo. É como se ele tivesse que ler todos os livros da biblioteca antes de poder responder uma única pergunta. E aqui está a grande aposta desse modelo. Ele parte de uma premissa bem otimista, a de que as regras do jogo não mudam. Ele assume que os padrões que ele encontrou nos dados vão continuar valendo para sempre. Mas será que o mundo real funciona assim, tão previsível? Pois é, o mundo real não é nada estável. A realidade dos dados hoje em dia se parece muito mais com um feed de notícias ao vivo, um que nunca para. Pensa só. Redes de sensores, transações na bolsa de valores, interações em redes sociais, os dados chegam como um fluxo, uma correnteza contínua e que passa rápido. O volume é tão absurdo que muitas vezes é impossível até mesmo guardar tudo. A gente está lidando com um rio de informações, não mais com um lago. E essa tabela aqui resume a diferença de uma forma brilhante. De um lado, a biblioteca, aprendizado feito com todos os dados de uma vez, assumindo que os padrões são fixos. Do outro, o feed de notícias, os dados chegando um a um, e a única certeza que a gente tem é a mudança. Essa transição do estático para o dinâmico, esse é o grande X da questão para a IA moderna. E é aqui que o negócio começa a complicar de verdade. Aprender com esse fluxo contínuo traz um monte de desafios que os algoritmos tradicionais simplesmente não foram feitos para encarar. Então, qual seria a receita de bolo para um algoritmo conseguir surfar nessa onda de dados? Bom, ele tem que ser incremental. Ou seja, aprender com cada nova informação que chega. Tem que ser absurdamente rápido e eficiente, usando pouquíssima memória. Ele não pode depender de dados antigos, até porque talvez eles nem estejam mais guardados. E o mais importante de tudo, ele precisa ter a manha de se adaptar, de mudar de ideia quando for preciso. Para dar conta de tudo isso, foi preciso criar uma geração completamente nova de algoritmos. Uma com um jeito totalmente diferente de pensar e de tomar decisões. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Se um algoritmo só vê um dado de cada vez e não pode guardar todo o passado, como é que ele toma uma decisão com confiança? Tipo, como ele decide se deve ou não dividir um nó numa árvore de decisão? A solução para isso é simplesmente genial. Em vez de ficar buscando uma certeza absoluta que nunca chega, algoritmos como o VFDT agem com base em confiança estatística. Eles olham para um punhado de dados e se perguntam, ok, já tenho evidência suficiente para dizer que esse é o melhor caminho? Se a resposta for sim, ótimo, eles decidem e bola para frente. Se não, eles esperam chegar mais um pouquinho de informação e fazem a pergunta de novo. É um processo de decisão super ágil, super contínuo. A sacada fundamental desses algoritmos é essa troca. O objetivo não é mais encontrar a resposta perfeita, aquela resposta teórica, que levaria tempo e recursos demais. O foco é tomar uma decisão que seja boa o suficiente, com um alto grau de confiança, mas de um jeito extremamente rápido. É trocar a perfeição pela agilidade. Mas bem quando a gente acha que o problema está resolvido, aparece uma outra camada de complexidade. Porque não são só os dados que mudam. Às vezes, as próprias regras do jogo mudam no meio do caminho. Isso tem um nome: desvio de conceito. Esse tal de desvio de conceito acontece quando a relação entre o que entra e o que sai simplesmente muda. Pensa, por exemplo, nos interesses de busca de alguém na internet. Eles mudam com o tempo, certo? Ou nas características de um e-mail de spam, que os golpistas vivem mudando para escapar dos filtros. O modelo que era ótimo ontem pode se tornar completamente inútil hoje. E isso quer dizer que os dados antigos podem, na verdade, se tornar um problema. Eles mostram uma foto de uma realidade que não existe mais. Então, um modelo que fica apegado demais a essas informações antigas simplesmente não vai conseguir prever o futuro direito. A solução, então, não é só aprender com o fluxo de dados, é também aprender a detectar quando o próprio fluxo mudou e, a partir daí, se adaptar.
E aqui que a gente entra no território dos sistemas que são inteligentes de verdade, os sistemas adaptativos. Eles não só constroem o modelo, eles ficam de olho no próprio desempenho o tempo todo para saber exatamente quando o modelo precisa ser atualizado ou até refeito do zero. E uma das formas mais espertas de fazer isso é monitorar a taxa de erro do modelo. Pensa bem, num ambiente estável, o erro deve ficar ali, baixinho. Se de repente ele começa a subir e ficar lá em cima, é um sinal de alerta gigante de que o conceito mudou. O desafio é saber diferenciar uma mudança de verdade de um soluço dados, um ruído. Para isso, os sistemas usam limites estatísticos que disparam alerta e, se a coisa não melhorar, eles entendem que é hora de se adaptar. E essa citação, olha, ela resume tudo perfeitamente. A verdadeira inteligência não está em saber tudo de uma vez, mas sim na capacidade de aprender, desaprender e se adaptar sem parar. É isso que define os sistemas que realmente funcionam nesse novo mundo de dados em constante movimento. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O aprendizado adaptativo não é só um tópico de pesquisa legal. Ele é uma necessidade, uma questão de sobrevivência para qualquer inteligência artificial que queira funcionar no mundo real. Num futuro em que tudo gera dados o tempo todo, a capacidade de aprender ao vivo vai ser a própria definição de inteligência.